E se eu te dissesse que o seu cérebro entra em pânico quando sobra dinheiro? Parece loucura. Mas existe um vício químico mais forte que a droga, e 90% dos trabalhadores têm: o vício em sobreviver. Você não está sem dinheiro por azar. Você está sem dinheiro porque foi programado para rejeitar a abundância. O apito gritou como se fosse um animal ferido, um som agudo que cortou o ar pesado de óleo queimado e carvão. E a fila se formou diante da mesa de pagamento como gado indo para o coxo. O trabalhador estava ali, coluna travada, mãos rachadas de graxa, o gosto metálico do pó de ferro grudado na língua, a camisa colada ao corpo pelo suor frio que não era só cansaço. Era cortisol pingando na veia como veneno silencioso. Ele não estava vivendo, ele estava durando. Cada passo até a mesa era o som da engrenagem maior chamada sistema girando, esmagando, rangendo. Quando as moedas finalmente caíram na palma da mão dele, o som foi seco, pequeno, quase humilhante, um tilintar medíocre que não parecia salário, parecia ração. Ele apertou aquelas moedas sujas e sentiu o estômago embrulhar, porque já sabia o destino delas antes mesmo de sair dali. Pão, aluguel, remédio, e o ciclo recomeça. O dinheiro não era recompensa, era a permissão para voltar amanhã. Naquele instante, sob a fumaça espessa e o olhar indiferente do capataz, ele entendeu algo que nunca tinha colocado em palavras. Ele não era um governante, era uma peça. O governo das próprias finanças não estava nas mãos dele, estava nas mãos da máquina. O dinheiro evaporava antes de tocar o bolso, como se existisse um decreto de miséria assinado invisivelmente sobre a testa dele. Ele não trabalhava para construir um legado. Ele trabalhava para financiar a própria sobrevivência. Ele se senta. A cadeira range como se também estivesse cansada, e as 3 moedas repousam diante dele sobre a madeira áspera da mesa. Você consegue ouvir a engrenagem girando? Não é a da fábrica lá fora. É a que está dentro da cabeça dele. Um tique metálico, constante, como o eco das marteladas que atravessam a noite e entram pela janela mal vedada. A mão dele, ainda suja de graxa, passa pelas moedas 1, 2, 3 vezes, como se o número pudesse mudar por insistência. O cheiro de óleo queimado ainda sobe da pele, misturado ao aroma fraco de pão amanhecido na cozinha. E então, a voz da escassez começa a sussurrar, baixa, venenosa. Não queira mais. Rico é corrupto. O pouco com Deus é muito. Aceite seu lugar na engrenagem. Sobreviver já é uma vitória. Parece espiritual, mas é um decreto de miséria disfarçado de humildade. E enquanto ele ouve esse sussurro, o corpo responde. O cortisol sobe, a adrenalina mantém o peito apertado, o cérebro entra no modo conhecido. Alerta, perigo, falta. A escassez não é apenas ausência de dinheiro, é um vício químico. O cérebro dele ama a tensão do será que vai dar até o fim do mês? Porque foi treinado assim. Ele se tornou dependente da narrativa heróica do sobrevivente, aquele que quase não consegue, mas consegue no último segundo. Governar exige planejamento, calma, responsabilidade. Sobreviver exige drama, e o drama libera química suficiente para mantê-lo preso ao ciclo de sobrevivência, girando, girando, sempre no mesmo ponto. Existe uma histeria silenciosa na alma dele, algo que não grita, mas se contorce por dentro. Sinta o peso dessas moedas, pequenas, frias, gastas pelo tempo. Elas não compram futuro, compram apenas amanhã. E há um alívio perverso quando ele diz em voz baixa, quase com orgulho, não tenho dinheiro. Porque essa frase é uma armadura. Se não tenho, não preciso arriscar. Se não tenho, não preciso aprender. Se não tenho, não preciso mudar. O cérebro encontra conforto na limitação, porque a limitação é previsível. A abundância, ao contrário, é território desconhecido, exige governo, exige alinhamento, exige quebrar o decreto antigo. Você percebe o truque? O termostato financeiro dentro dele está quebrado. Se por acaso entra uma quantia maior, um bônus inesperado, uma oportunidade diferente, ele sente pânico. O cortisol dispara, o sistema nervoso interpreta a prosperidade como ameaça, e então ele gasta. Doa, sem estratégia, perde, sabota,
Volta ao nível conhecido. É como se houvesse um limite invisível dizendo: até aqui você pode, além disso, é perigoso. Ele está viciado na adrenalina de sobreviver ao mês, no drama da última moeda, na história que conta para si mesmo de que é forte porque aguenta pouco. Mas o reino não chamou ninguém para ser especialista em aguentar pouco. Chamou para multiplicar o que tem. E enquanto ele quase guarda as moedas na gaveta, aceitando o destino, a engrenagem interna continua girando, alimentada pela própria crença. Pare. Ouça o som da máquina travando, o metal rangendo, o vapor cessando de repente. Isso não é humildade. Isso é irresponsabilidade espiritual. O que ele chamava de aceitar a vontade de Deus era, na verdade, concordar com o espírito de Faraó. Faraó sempre quis tijolos sem palha. Trabalho exaustivo, recompensa mínima, cansaço suficiente para impedir qualquer pensamento estratégico. O espírito de Faraó quer você ocupado, nunca próspero. Mas existe outra mentalidade, a mente de governo. Enquanto o escravo trabalha para pagar o boleto do mês que vem movido pelo medo, o governante dá ordem ao recurso que está na mão hoje movido por autoridade. Um trabalha para apagar incêndios futuros, o outro planta sementes presentes. Ele estava tentando sacar prosperidade de uma conta onde só depositou medo da falta, murmuração, frequência de escassez. A matemática do universo é implacável. Você colhe o que alinha. Se você planta ansiedade, colhe aperto. Se você planta visão, colhe direção. O problema não era falta de esforço, era falta de governo interno. Ele precisava de uma vacina contra o vitimismo. Precisava entender que o pouco na mão não é sentença. É matéria-prima. A lei da semeadura não responde ao desespero. Responde ao alinhamento. Há quanto tempo você é funcionário do mês na empresa Sobrevivência Limitada? Quantos anos você recebeu medalha de honra ao mérito por aguentar pouco, por se virar com quase nada, por sobreviver mais um mês? O reino não te chamou para ser peça na engrenagem. Te chamou para ser engenheiro da própria história. Você consegue sentir essa verdade batendo como martelo no metal? A era da sobrevivência é confortável, mas é uma prisão. O governante não nasce quando o dinheiro aumenta. Nasce quando a mentalidade muda. E essa mudança não é silenciosa. É um decreto. Agora é o momento de pedir demissão desse sistema mental. Se você entendeu que a mudança começa hoje, eu quero que você assuma um compromisso público. Vá nos comentários agora e escreva: eu quebro o ciclo da escassez. Isso não é um comentário, é um decreto de alforria. É você avisando ao mundo espiritual que não aceita mais o termostato da miséria regulando sua vida. O som das engrenagens pode até continuar lá fora, mas dentro de você, algo começa a ser desmontado. Ele se levanta lentamente, como quem carrega séculos nas costas, e caminha até uma bacia de ferro no canto da cozinha. A água está fria, quase cruel, e quando ele mergulha as mãos, o choque percorre o braço como um raio, acordando cada nervo adormecido pelo cortisol. A fuligem se dissolve, a água fica preta, como se a mentalidade de escravo estivesse escorrendo pelos dedos. Ele observa aquela água suja, respira fundo, seca as mãos com um pano áspero. Algo mudou na postura. O ombro não está tão curvado, o olhar não está tão baixo. Ele volta para a mesa, mas agora não encara as moedas com pena. Encara com respeito. Não são poucas, são sementes. Ele pega uma única moeda, ergue contra a luz da vela, observa as marcas do tempo, o relevo gasto, e pela primeira vez não pergunta: por que é tão pouco? Pergunta: como multiplico? Essa pergunta muda a frequência. Você consegue sentir o silêncio diferente? Ao fundo, na paisagem industrial, as engrenagens gigantes começam a ranger mais devagar, ferrugem aparecendo nas juntas, o vapor dissipando, enquanto um feixe dourado atravessa a janela suja e toca o metal frio. O ruído mental diminui. O ciclo de sobrevivência perde força. A fábrica ainda existe, mas o governo interno foi restaurado. E quando a mente muda, o sistema começa a tremer. O terceiro turno terminou.
Mas dessa vez, ele não voltou para casa como peça. Voltou como general que decidiu impor lei marcial dentro do próprio território. Durante 72 horas, estava proibido dizer não tenho, proibido murmurar tá caro, proibido assinar com a boca qualquer decreto de miséria. Ele instituiu o jejum de palavras pobres e colocou a lei da gratidão radical sobre as 3 moedas que ainda repousavam na mesa. O livro Razão estava aberto, páginas amareladas, linhas traçadas à régua. E pela primeira vez ele escreveu não apenas despesas, mas direção. Então o teste veio, como sempre vem. Uma carta deslizou por baixo da porta, papel grosso, amarelado, selo de cera vermelho como um olho acusador. A nota promissória da dívida. O instinto antigo tentou acordar, esconder as moedas, sentir o estômago fechar, deixar o cortisol assumir o comando. Você consegue sentir esse velho reflexo tentando voltar? Mas ele não tremeu. Ele pegou a carta, abriu com calma, leu cada linha como quem lê um relatório de guerra. Em seguida, colocou as 3 moedas exatamente sobre o selo vermelho e declarou em voz firme: isso não é pouco. Isso é semente. E semente tem ordem divina para multiplicar. Naquele instante, o dinheiro deixou de ser fim, virou meio. Ele hackeou a classificação interna do recurso. O sistema ainda exigia pagamento, mas o governo interno havia mudado de mãos. No primeiro dia, nada mudou no lado de fora. O salário não aumentou, o chefe não bateu no ombro oferecendo promoção, nenhuma chuva de moedas caiu do céu industrial. Mas algo invisível aconteceu. E foi maior que qualquer bônus. A insônia financeira, aquela que fazia o teto parecer mais baixo e o travesseiro mais duro, simplesmente não apareceu. Ele deitou na cama simples, colchão fino, cobertor áspero, e pela primeira vez o quarto não parecia cela. Parecia base. O som fantasma das engrenagens que antes girava dentro da cabeça. Como vou pagar? E se faltar? E se der errado? Cessou como uma máquina desligada da tomada. O cortisol baixou, a adrenalina perdeu o trono, e quando o medo da sobrevivência desliga, o lobo frontal, a área da estratégia e do planejamento, liga como uma fornalha acesa na medida certa. A paz não foi sinal de que a dívida estava paga. Foi o recibo de que a mente de escravo havia sido despejada. Ele respirava fundo. O ar parecia menos pesado, e o sono veio sólido, sem sobressaltos. Ele não dormiu como quem escapou por pouco. Dormiu como dono que sabe que amanhã será dia de estratégia. E quando a química interna muda, o mundo externo começa a receber novas ordens. No terceiro dia, com a mente limpa do pânico, ele entrou na fábrica e algo estava diferente. Não no prédio, mas no filtro através do qual ele enxergava. O sistema ativador reticular, esse filtro invisível do cérebro, parou de procurar ameaça em cada sombra e começou a buscar oportunidade em cada canto. Você consegue imaginar essa virada? Antes ele via sucata, pedaços tortos de ferro, resíduos descartados pelo sistema. Agora ele via matéria-prima. Antes ele via ferramentas como extensão do cansaço, agora via extensão da criatividade. A paz abriu espaço para a estratégia. Enquanto outros reclamavam do turno pesado, ele observava padrões, medidas, encaixes possíveis. Uma ideia simples, quase óbvia, desceu como lâmina afiada. Usar a sucata desprezada para fabricar pequenas peças úteis. Vender fora do turno. Criar valor onde o sistema via lixo. Deus não enviou um baú de ouro pela janela. Enviou sabedoria de gestão. E quem possui sabedoria, imprime recurso em qualquer século, seja com pena e tinteiro, seja com máquina a vapor. Ele percebeu algo revolucionário. A riqueza nunca esteve no salário controlado pelo capataz. Estava na criatividade sufocada pelo medo. Quando o medo caiu, a visão levantou. E quando a visão levanta, o sistema começa a perder o monopólio. Ele não precisou de aumento imediato para sair da miséria. Precisou de uma nova identidade. O milagre não foi a moeda se multiplicar magicamente na mão. Foi a mente se expandir para caber o reino. O decreto de miséria perdeu validade quando o governo interno assumiu o trono. Ele ainda trabalha, ainda sua,
ainda sente o peso do metal. Mas agora, cada moeda é tratada como semente. Cada recurso é catalogado no livro Razão com Estratégia. Cada decisão passa pelo filtro da sabedoria e não pelo impulso do medo. A fábrica continua existindo, mas não governa mais o destino dele. E é aqui que nasce o próximo perigo. Porque quando alguém aprende a gerar recurso, surge o teste mais antigo da história humana: a ganância. Como crescer sem vender a alma para o mesmo sistema que antes o escravizou? Como multiplicar sem se tornar o novo faraó de si mesmo? No próximo capítulo, o teste de José. Como governar a riqueza sem ser corrompido por ela? Aqui nós não falamos de sorte, falamos de estratégia. Se você quer continuar recebendo essa munição espiritual, se inscreva no canal. A próxima guerra já está marcada. Te vejo no fronte.